Revista íntima, um assunto aqui mais próximo nosso. Cara, meu Deus do céu. O Supremo Tribunal Federal julga daqui a pouco a validade da revista íntima em presídios. Bom, mas se não puder fazer revista íntima, então não faz revista. Os ministros retomaram a análise de uma nova proposta apresentada pelo relator Edson Fachin para a construção de uma tese de consenso. Segundo o ministro, embora as revistas pessoais sejam legítimas, a obrigatoriedade de retirada de roupas para inspeção de regiões íntimas é inaceitável por violar os direitos humanos. Fachin defende o uso de equipamentos de raio-x, medida contrariada por Alexandre de Moraes, que aponta que os escâneres corporais nem sempre são eficazes. Minha querida Raquel Galinatti, ali no presídio estão os presos que integram organizações criminosas, que estão em presídios de segurança máxima, dos quais conseguem escapar quase que pela porta da frente. Estão recebendo armas e principalmente drogas. E é claro, pela condição anatômica, biológica, fisiológica da mulher, ela consegue ocultar em seu próprio corpo substâncias entorpecentes. O ministro Fachin não quer que faça revista íntima. Então, me parece que fica muito difícil proceder a uma revista se não for uma revista que seja aquela eficaz. Como fica o confronto entre o princípio constitucional da intimidade e a obrigação constitucional do Estado de proteger a população? É possível dizer que algum princípio que seja absoluto e que derrogue todos os demais? Será que Canotilho, Alexis, todos esses escreveram errado? Existem princípios absolutos? Raquel Galinatti, essa praia é sua, você é delegada de polícia, secretária de Segurança Urbana de Santos, e você sabe tudo desse assunto. Eu quero te ouvir, professora. É perfeito, né, a sua aula ali sobre o direito penal e a base do direito penal. Quando a gente fala em ponderação de valores, prepondera o coletivo, prepondera a segurança pública. Algumas decisões eu acho realmente muito lúdicas, porque desconsideram a realidade da criminalidade e do quão grave e perverso pode vir a prática criminosa. Não só as partes anatômicas, fisiológicas do homem, da mulher, mas como do homem também, podem comportar em orifícios alguns instrumentos, até mesmo pérfuro-cortantes, drogas, pérfuro-cortantes com invólucros, e inclusive já foram localizados. Bom, a gente tem o mundo ideal e nós temos o mundo real. O mundo ideal seria a personalidade, mesmo daqueles que irão visitar criminosos, fosse ali amplamente amparada. Mas quando a gente está falando em colocar em jogo a vida daqueles policiais penais que ali integram, da sociedade, porque muitos podem, inclusive, fazer motim, fugir da penitenciária e dos próprios presos, a gente não tem a menor dúvida. Agora, algumas questões. Será que esses criminosos pensaram em suas mulheres, digo mulheres, mães, filhas, esposas, quando praticaram crime, sabendo que elas irão sim passar por um pelado quando entrarem no sistema carcerário? É inadmissível a gente colocar uma ponderação de valores ilógica, irreal e colocar em risco, mais uma vez, a sociedade e a segurança pública. Não tem como aceitarmos posicionamentos ou decisões divorciadas com a criminalidade. Eu convido os ministros a incursarem ao sistema penitenciário junto com os policiais penais e perceberem ali o que ocorre muitas vezes quando parentes ou até mesmo pessoas enviadas por facções criminosas ingressam no sistema penitenciário. É necessário visita íntima, sim? É vexatório e humilhante? Mas que isso seja feito para proteger a sociedade, até termos scanners e máquinas de alta tecnologia. A função do Supremo é uma função de proteger e garantir o respeito à Constituição. Agora, quando você começa a julgar princípios, que são coisas muito vagas, genéricas, princípio serve para tudo. Eu posso dizer, por exemplo, que a semifinal da Copa do Mundo de 2014 foi nula.
porque nós perdemos de 7-1 para a Alemanha e perder de 7-1 viola o princípio da proporcionalidade. O princípio serve para tudo. Parece, Rodolfo Marins, que quem deve fixar normas específicas para a revista íntima tem que ser a administração penitenciária. Quem fixa estratégias de atuação é a Secretaria da Segurança Pública, a Polícia Militar, a Polícia Civil. O Supremo analisa questões jurídicas. Quer dizer, cadê o Legislativo para fazer as leis específicas e o Executivo para administrar e estabelecer as resoluções? O Supremo vai fazer tudo agora? Exatamente, Capês. Um STF, né, um Supremo extremamente hipertrofiado em suas incumbências. Aliás, nem são deles, na verdade, né? A gente fica imaginando aqui como que chega essa pauta lá no Supremo e de que forma eles vão querer argumentar sobre isso. E aqui eu faço coro à doutora Raquel Galinatti e também ao ministro Alexandre de Moraes, que é voto contra. Ele votou contra isso. Ele é a favor da revista íntima nos presídios, tendo atuado ele aqui como secretário de Segurança Pública no estado de São Paulo. E não é simbólico, tá? A gente falar de um ministro tão renomado quanto o Alexandre de Moraes nessa situação. Por que eu falo isso? Por que eu falo isso? Porque é um voto que pesa, tendo ele ali as suas especificações dentro do penal, dentro do... Vocês estão brincando aí, eu estou perdendo meu raciocínio aqui. Eu falei alguma besteira por enquanto? Claro que não, estou fazendo coro a um voto que foi extremamente importante para um assunto que nem é da competência do STF. Nós temos uma delegada aqui, uma delegada falou muito bem, não é competência do STF fazer isso. Cadê o Legislativo e cadê a polícia? Cadê a Polícia Penal, que é tão capacitada para fazer isso? E aqui eu mando um abraço para o meu amigo Fábio Jabá, que trabalha há tanto tempo aí nos presídios de São Paulo. Muito bem. Meu querido Sérgio Zagarino, sem jabá, qual a sua opinião sobre esse tema? Que nem deveria estar sendo discutido isso no STF. Afinal de contas, nós estamos no ano de 2025, no século XXI, e que as cidades e os estados, os países, eles precisam avançar em termos de tecnologia. A discussão aqui deveria ser da necessidade de incluir tecnologia nesses presídios. Aliás, a discussão deveria ser de ter um investimento amplo nos presídios, porque hoje a infraestrutura do sistema carcerário brasileiro, eu acredito que talvez seja o menor problema a discussão de revista íntima, mas sim toda a falta de estrutura que existe lá dentro e os presídios serem, na verdade, as grandes universidades do crime, ao invés de ser ali aquele ambiente de reclusão com viés de ressocialização. Esse conto da carochinha já passou longe, não existe, então eu acredito que seria muito mais interessante os poderes no Brasil, aqui na nossa República, discutir o investimento necessário no sistema carcerário, inclusive com a sua ampliação, como nós temos modelos em outros países do mundo que são polêmicos, como já tem o modelo lá que Bukele fez, para a gente ter um sistema carcerário que seja mais eficaz em toda a sua integralidade, incluindo a questão da revista íntima, que você resolve de uma forma muito simples com tecnologia para fazer ali a análise se a pessoa tem ou não qualquer tipo de objeto proibido de ingresso no sistema carcerário. Porque se ainda não existe tecnologia suficiente de raio-x para detectar determinada forma de intrusão de substâncias ou de armamentos, evidentemente nós temos que usar aquilo que é possível. Até um bom cachorrinho. Mas eu queria ouvir você, meu querido Paulo Loyola. Na verdade, companheiro Rodolfo aqui citou o renomado ministro Alexandre de Moraes, mas eu tenho a impressão que o voto dele, Rodolfo, e aí acho que a gente pode confirmar isso depois, é a favor da revista enquanto os presídios não se adaptarem em termos de tecnologia, perfeito, correto? Foi a mesma coisa que a doutora Raquel Galinatti Eu também falou. concordo Isso. Só para deixar... Pontuar bem. Que não é que ele seja a favor da revista, inclusive a continuação da revista, e sim da revista enquanto não houver o investimento tecnológico necessário, porque, convenhamos, estamos em 2025, temos tecnologia suficiente para conseguir coibir esse tipo de ação. O que falta é muito mais vontade política, investimento e seriedade ali no processo do que propriamente tecnologia. Agora, a minha preocupação, Capês, é se isso serve para todo mundo. Porque vamos supor, por exemplo, Bolsonaro está quase para ser preso. Como é que fica a situação da Michelle quando eu for visitá-lo?
será que ela passaria pela mesma situação ou não? Eu acho que esse é um tipo de coisa que a gente deveria discutir. É por isso que o direito tem um princípio mais importante, que é o da razoabilidade. Quem não tem bom senso não deve atuar no direito.